Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Dantas. Eu acho que alguns de vocês devem me reconhecer pelo rapaz que ficava perturbando vocês lendo o crachá durante todo o início das palestras. Mas, fora isso, eu trabalho nos tempos vagos, eu trabalho como analista de desenvolvimento do CIGAR pela superintendência aqui na UFRN. E a ideia aqui é que a gente possa passar para vocês, na verdade, vamos tentar passar nesse pequeno tempo que a gente tem aqui, no período, que o novo módulo de ensino do CIGAR, certo? Acho que eu vou tentar passar tudo do mais importante que a gente tem no lançamento desse novo módulo de ensino. Se a gente quiser se aprofundar, talvez, ou num segundo momento, ou até nas oficinas do CIGAR, a gente pode entrar em mais detalhes, certo? Então, o que eu vou pontuar aqui na apresentação? Eu vou dar um breve contexto sobre o CIGAR, né? E falar um pouco da motivação, dos objetivos desse nosso projeto, especificamente. Os principais recursos desse novo módulo de ensino, que vai impactar, que pode impactar também melhorar a forma como a gente implanta alguns módulos de ensino, e o portal familiar, que é um outro subsistema que a gente está lançando junto, certo? Em que eu vou detalhar aqui mais na frente. Então, vou assumir aqui que nem todo mundo conhece o CIGAR, certo? Vou dar um breve contexto sobre ele. O CIGAR, como nosso sistema de controle acadêmico, ele é dividido basicamente nesse grande menuzão que a gente tem aqui na tela, onde a parte esquerda você tem os módulos dos meus fins da universidade, né? Módulos de ensino, módulos de pesquisa, de extensão, onde basicamente são usados pelos gestores da instituição. E os portais do lado direito, então, onde são, por exemplo, os principais portais, como o portal docente e discente, que são usados pelo nosso maior número de usuários da comunidade, né? Que independe, geralmente independe do nível de ensino. Então, eles acessam o perfil que eles têm que são relacionados, dados que são relacionados a eles, tanto portal quanto do discente como do docente. Então, o módulo de ensino, todos eles funcionam de uma maneira parecida, né? Você tem esse menu do gestor, com as operações do gestor para aquele nível específico de ensino, certo? Onde você tem outros portais que usam dessas informações, portal discente, do docente, e na graduação especificamente tem um portal da coordenação da graduação. E é nesse contexto que a gente tem esse novo módulo de ensino, tá? Do técnico integrado. Deixa eu mostrar o porquê que a gente criou esse novo módulo. A gente tem hoje no CIGAR, a gente tem módulo de controle dos cursos técnicos e dos cursos médios, certo? O problema surgiu quando a gente teve uma inconformidade de tratar os cursos de técnico integrado. Cursos de técnico integrado, ou médio técnico integrado, né? Também se fala assim. São cursos em que você tem, basicamente é regido por regras do curso de nível médio, mas ele dá um grau acadêmico do nível técnico. Então, você está cursando disciplinas do nível médio, mas, ao mesmo tempo, também disciplinas do nível técnico. E isso causou um certo problema na nossa unidade acadêmica que usa especificamente esse tipo de curso, né, que tem esse tipo de curso, que é a nossa escola agrícola. Ela tem cursos técnicos, puramente técnicos, por assim dizer, né? São cursos técnicos subsequentes, e cursos médios. E o problema é que, quando teve que gerir as informações dos cursos do técnico integrado, acabou se colocando no módulo de nível médio, e isso nos gerou outros problemas, porque esses módulos de ensino são muito voltados para o nível de ensino dele. Então, você tinha um curso de nível técnico, dentro do módulo do médio, e os coordenadores não tinham tinham visão do técnico, eles são coordenadores de curso técnico, tinham problemas em acessar os cursos médios. Então, isso foi ficando claro que a gente precisava encarar esse técnico integrado de uma forma com um nível técnico, um nível de ensino diferente, certo? Então, então ficou claro que a gente precisava ter um módulo de ensino para o nível técnico integrado. A gente está tratando o nível técnico integrado como se fosse um nível de ensino separado, novo, certo? E foi daí, então, que a gente, nos mesmos moldes dos módulos de ensino que já existem, a gente criou esse novo módulo
do técnico integrado, certo? E também ficou claro para a gente, quando a gente pensou na solução, que isso a gente estaria resolvendo não só o problema da nossa escola agrícola, que trata com esse tipo de dados, mas também dos institutos federais, das cooperadas, né? Ou de quem quisesse utilizar o SIGA dos institutos federais de todo o país. Porque, assim como a gente também tem esse problema dessa adequação com os custos de nível do técnico integrado. E aí a gente fez alguns contatos com alguns institutos já da cooperação, e onde a gente teve um forte relacionamento com o pessoal do IFC, do Instituto Catarinense, onde eles passaram para a gente várias realidades diferentes. A gente tem muito contato com realidades diferentes de institutos, de campos diferentes. Então, ficou claro para a gente que nesse novo módulo a gente precisava, para também atender um pouco a necessidade dos institutos, a gente precisava ter esse módulo um pouco mais flexível do que o normal, que pudesse atender essas realidades diferentes. Até eu vou mostrar o que eu estou querendo dizer com isso daqui a pouco. Então, essa foi a motivação da gente, como a gente pensou, idealizou esse projeto na concepção dele, né? Estão fazendo propaganda do nosso banner. E aí é onde a gente está inserindo essa nova caixinha nesse grande menuzão de dezenas de módulos diferentes do SIGA, certo? Você tem os níveis de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e técnico integrado. Agora, os recursos desse módulo são comuns aos outros módulos de ensino, os básicos, como o controle de dados, do cadastro de dados dos cursos do nível técnico integrado, os dados do discente, o controle de vínculo desse discente com a instituição, que seria o cadastro desse discente, ou o cancelamento dele, né, por algum motivo das regras da instituição, o controle dos fluxos da vida acadêmica, como a matrícula dele nas turmas disponíveis, o trancamento dessas matrículas, e a oferta de turmas, né, que vai ser ofertado, o cadastro das turmas ou classes, com diferentes terminologias que existem, que vão ser ofertadas no ano acadêmico. E aí tem dois recursos aqui, que eu quero destacar, que a gente está colocando, está colocando especificamente nesse módulo de ensino, mas que a gente tem planos de colocar isso, de implantar isso em outros módulos de ensino com o passar do tempo, que é configurações por currículo ou matriz curricular. Isso é um outro termo que varia muito entre as instituições. Matriz curricular é aquele conjunto de disciplinas que estão associadas a um currículo que o aluno tem que cursar durante cada período letivo que é determinado ao curso. Que são essas configurações? No SIGA você tem, por exemplo, um conjunto de parâmetros que rege algumas regras de negócio, como, por exemplo, a mais clássica, você tem a média final mínima para aprovação dos alunos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a Escola Agrícola no Jundiaí, nossa unidade acadêmica, ela aprova os alunos com média mínima de 7, certo? E aí, hoje ainda no sistema você pode dizer, não, mas eu quero que o curso de informática da Escola Agrícola tenha média mínima de 8. Então, todos os alunos daquele curso vão seguir aqueles parâmetros específicos do curso. O que não for daquele curso vai seguir os parâmetros da unidade gestora. E o que a gente está colocando aqui, para tentar flexibilizar ainda mais os cursos nesse módulo específico, são essas configurações ainda mais restritas por currículo ou matriz curricular, certo? Que significa que, tudo bem, para os cursos de informática da escola agrícola, vai ser 7, mas para o currículo que vai sair em 2015, eu quero que seja 9, por exemplo, certo? Então, isso vale tanto para essas configurações, esse conjunto de parâmetros que regem, né, a unidade de parâmetros da gestora acadêmica, como para calendário também, certo? Então, calendário específico para uma unidade, calendário específico para um curso ou para um currículo. E um outro ponto de customização de um recurso que serve muito como parametrização, que vai ser bem importante, é a customização da consolidação, certo? Esse termo consolidação é algo que no sistema, o que significa para a gente, uma consolidação de uma turma não é só o lançamento de notas, tá? Aqui a gente tem a tela do lançamento de notas na turma virtual, com o professor vai para colocar, por exemplo, todas as notas dos bimestres, das recuperações, e tem o resultado final. A consolidação dessa turma é a finalização dessas notas depois que você lança todas elas, tá? Qual o problema? Se a gente tem hoje, essa é a estrutura que a gente tem da escola agrícola, onde você tem 4 bimestres, 2 recuperações semestrais e uma recuperação final. Se a escola agrícola liga
ligasse para a gente, né? A partir do final do ano, a gente não vai ter mais problema. Mas se ela ligasse para a gente e pedisse, olha, próximo ano, a gente não tem mais 2 recuperações. A gente vai ter uma recuperação final e é suficiente. O que a gente vai precisar fazer é alterar o código do sistema para que, para a Escola Agrícola de Jundiaí, essa consolidação, essa tela fosse feita de forma diferente. Tá? E todo o cálculo e toda a forma de calcular a média final teria que passar por esse processo de desenvolvimento, de aprimoramento, para poder atender essa necessidade. O que a gente quer com a configuração de consolidação é que a gente, no próprio sistema, o usuário possa fazer essa configuração dinamicamente. Certo? Então, ele possa dizer, Escola Agrícola, você quer 3 notas para o próximo semestre, ou 3 trimestres, ao invés de 4 bimestres, né, como já é o caso, por exemplo, que alguns institutos vão ter que enfrentar. Você configura, então, que a partir de 2015, a Escola Agrícola vai passar a ter 3 notas para 3 trimestres, ou 2 recuperações, ou uma recuperação, ou a média final agora vai ser calculada de forma diferente, sem alterar o código, sem precisar passar por um processo de desenvolvimento. O próprio usuário vai poder configurar isso, certo? Então, essa configuração permite você alterar esse número de notas, tanto notas como bimestres ou recuperações, certo? E a fórmula dessas médias, tudo no sistema, sem precisar passar por um processo de desenvolvimento. E você pode ainda, essas configurações vão poder ser associadas, assim como eu falei, dos parâmetros do sistema, elas podem ser associadas tanto à escola agrícola, no livro de ensino técnico integrado, ou eu posso dizer, não, o curso de informática vai ter, eu só quero uma recuperação para o curso de informática. Então, eu posso associar uma configuração específica para o curso de informática, ou especificamente para uma matriz curricular ou currículo, certo? Da mesma forma como eu estava explicando antes. E, inicialmente, a princípio, a gente está implantando essa forma de configuração especificamente para o módulo do técnico integrado, certo? A gente tem plano já de começar a ser aplicado em outros níveis de ensino, porque isso não só facilita a vida de quem já tem o sistema implantado, porque você vai poder fazer essa mudança, essa gestão de mudança de forma muito mais simples, né? E também facilita a implantação em outras instituições com realidades tão diferentes, né? Para um processo negocial bem sensível, bem importante para um sistema acadêmico, né? Que é esse lançamento de notas, que é o cálculo de quem é aprovado ou quem é reprovado na turma. Tá, okay? Então, para ilustrar como é que o usuário vai poder fazer essa configuração dinâmica no sistema, essa aqui é a tela. Não vou pedir para vocês lerem, porque eu acredito que não dá, mas eu vou dar um zoom aqui no principal dessa tela, depois eu falo de outras partes, que é o formulário onde você cadastra as etapas de consolidação, certo? O pessoal do IFC deve estar achando familiar que essa foi uma das ideias que surgiu das nossas conversas, que a gente achou bem interessante e quis aplicar aqui também no SIGA. Então, você tem as etapas de consolidação. Você tem etapas na parte final, que é na parte inferior, você tem etapas do tipo regular, ou nota de unidade, em que você tem 4 notas, né? Então, você vai dizer que estão 4 etapas do tipo regular, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto, 3 etapas do tipo recuperação, e aí você coloca recuperação primeiro semestral, depois segundo bimestre, e quando há uma etapa do tipo recuperação, a fórmula que você precisa indicar para essa recuperação vai indicar a condição que vai fazer com que o aluno precise fazer aquela recuperação, certo? Então, por exemplo, na primeira, aqui só para ilustrar, a primeira recuperação, ela tem uma fórmula que diz que para o aluno fazer essa recuperação, ele vai precisar fazer se ele tiver a média aritmética das 2 primeiras notas menor do que 7, certo? Então, ele vai precisar fazer. Isso aí vai ser refletido lá no lançamento de notas. Você tem também a recuperação final, por exemplo, ele está usando uma fórmula em que diz que a média parcial, se a média parcial do aluno naquele ano for menor do que 7, ele vai precisar fazer a recuperação final. Que essa média parcial é de um outro tipo de etapa de consolidação, chamada de média parcial, que é o que você calcula alguma coisa que foi das notas que já foram cadastradas naquela configuração. Então, a média parcial é uma média aritmética de todas as etapas que já foram registradas ali. E essa aqui eu estou fazendo operações básicas, né? Então, estou usando operadores de soma, de subtração,
E usando agora para a média final, que é quarto tipo de etapa de consolidação, a fórmula que você indica para a média final, que é como você está indicando no sistema, como é que ele vai calcular a média final daquele aluno, ele está usando uma função que a gente embutiu no sistema, que é um C condição, faça isso, se não, faça aquilo, usando a mesma sintaxe de uma fórmula de Excel, por exemplo. Então, se existir recuperação final, a média final daquele aluno vai ser a média entre a média parcial e a recuperação. Se não existir, a média final do aluno vai ser a média parcial, certo? Então, só com isso, a gente já pensou em alguns diversos cenários que a gente consegue só com as operações matemáticas básicas e essa função do C, a gente já consegue cobrir vários cenários diferentes, de várias realidades diferentes, tá? E outra coisa que eu queria apontar aqui é que vocês estão vendo que isso tudo que eu falei, se não, operações matemáticas, vocês veem que nas fórmulas eles fazem referência à sigla que foi registrada para os bimestres. Então, primeiro bimestre, sigla N1, segundo N2, e na fórmula que eu uso para recuperação, referencio N1 e N2. Isso, para o pessoal de TI, é relativamente simples, né? Então, é uma sugestão que a gente ouviu do pessoal do IFC, que a gente acha que faz todo sentido, e a gente recomenda também, que esse tipo de operação deve ficar com o pessoal de TI da instituição, certo? Para esse o controle dele. Não só por se tratar de algo que facilmente eles podem, sim, não ter tanto contato, né? Então, eles podem causar alguns problemas na edição disso aqui, e especificamente porque é uma operação bastante sensível para um sistema acadêmico, né? Então, isso é altamente recomendável que fique sempre numa área administrativa que só o setor de TI tem acesso, certo? Outra parte dessa tela tão importante que eu queria frisar é que outros atributos dessa configuração que podem existir é o seguinte: você tem um período de vigência dessa configuração. Então, se você, em 2016 ou já em 2015, vai ter outra configuração diferente, né? O lançamento de nota vai ser feito por 10 notas no ano. Então, você vai aqui dizer que a partir de 2015 vai ter essa configuração diferente, e todas as turmas que vão ser ofertadas em 2015 vão seguir essa nova configuração, certo? Outro atributo de configuração é o método de avaliação, que ele pode ser conceito, a nota numérica normal, o conceito ou competência. A competência é basicamente quando você diz para cada etapa de avaliação que tem que ter uma nota, ele vai estar apto ou não apto. É mais simples. O conceito é a ideia dos conceitos das letras A, B, C, D e E, em que você pode, para cada letra, definir um valor máximo que está ligado ao intervalo aquele conceito. E um outro atributo aqui importante no caso do conceito, se a média final daquele aluno vai ser ou não calculada pelo sistema. Se for calculado pelo sistema, você precisa registrar uma etapa de média final para dizer como é que é o cálculo dessa média final. E aí, quando for conceito, com base nos conceitos, nas letras de conceito, ele vai usar os valores que foram atribuídos a essas letras. E caso você diga que não é o sistema que calcula essa média final, o professor vai ter não só que atribuir todas as notas dos bimestres e da recuperação, mas também como média final, né? Em algumas realidades, o fato de o conceito, você, às vezes, não tão objetivo, o conceito de usar isso aí, isso exige que o professor diga que 4 notas B pode ser considerado uma média final A, por exemplo, certo? Mas isso é configurável aqui. E se todas as etapas são conceitos, que significa que você pode configurar no lançamento das notas, quando o método de avaliação é conceito, as notas vão ser lançadas como notas numéricas e a média final vai ser convertida para conceito aqui, certo? Então, basicamente, tudo aquilo que a gente configura nessa tela de configuração, ele é refletido nessa tela de lançamento de notas, certo? Dependendo da vigência da configuração. Tá? Então, essa talvez seja das mais importantes novidades que a gente está lançando com esse módulo novo. E o que eu queria também para falar para vocês é sobre o portal do familiar. Então, deixa eu só voltar uma coisinha que eu lembrei aqui, que nessa tela de lançamento de notas, aí, só para não confundir entre o que a gente está chamando de lançamento de notas configuráveis, como os bimestres, com as notas
a flexibilização de você cadastrar várias avaliações para cada bimestre, certo? Isso já existe no sistema. No primeiro bimestre, o professor, de cada turma, ele tem a liberdade de dizer, para o primeiro bimestre eu vou separar, desmembrar, era a palavra que eu estava procurando, desmembrar essa nota do primeiro bimestre em várias avaliações. Então, ele tem essa liberdade de fazer quantas ele quiser, certo? E não é isso que a gente está falando aqui. Isso aqui já tem e continua tendo para cada bimestre. A mudança que a gente está possibilitando que o próprio usuário faça é na estrutura geral das notas. Então, é do primeiro bimestre, se você deixar de ter 4 bimestres para ser 3 trimestres, algo desse tipo, certo? Queria deixar isso claro para não confundir. Então, sobre o portal do familiar, que aí também para deixar claro, não é um portal, não é um subsistema do módulo técnico, certo? A gente está aproveitando para lançar também esse outro subsistema, que é o portal do familiar, que foi uma demanda que já vinha há algum tempo e a gente achou que tem uma certa ligação, porque os alunos do técnico integrado também vão poder usufruir disso, os responsáveis dos alunos. Então, a gente está lançando junto esse outro subsistema, que é o portal do familiar, que permite que, assim como hoje você tem o acesso dos professores, dos docentes, o portal docente, o aluno, o portal do discente, você vai dar acesso aos responsáveis dos alunos a terem seu acesso ao sistema e a poder acompanhar a vida escolar do aluno, certo? Então, ele é exclusivo para os familiares ou, entenda-se, responsáveis pelos alunos que são cadastrados no sistema. Ele vai poder se cadastrar, informar os dados daquele aluno que ele é responsável, um autocadastro, assim como tem do discente e dos servidores, e aí ele vai ter acesso a esse portal, certo? E agora a gente está lançando ele para esses 4 níveis de ensino: infantil, fundamental, médio e técnico integrado, certo? Essa aqui é a cara do portal, então essa é a nossa primeira versão do portal. A gente já tem ideias para melhorar ela, mas essa aqui é a versão beta, né, dele. Então, eu só tenho que correr um pouquinho, senão as meninas vão reclamar muito comigo. Mas as operações são basicamente o que a gente está do lado esquerdo. As operações que cada responsável, ao ter acesso ao portal do familiar, ele vai poder fazer diversas operações para visualizar dados para um aluno em que ele é responsável, certo? Então, ele está sendo responsável por um aluno, ele vai ver aqui, ele pode alterar ou visualizar os dados pessoais do aluno, confirmar vínculo anual do aluno, que é uma forma de, todo início do ano, ele confirmar que ele vai estar se matriculando naquele ano, naquela nova série. Comunicados importantes ao familiar, que são comunicados que são registrados pelos coordenadores ou gestores aos familiares, aos responsáveis de um aluno ou de vários alunos de um curso, por exemplo. Tem acesso aos documentos do aluno, boletim, histórico, declaração de vínculo. Então, ele tem acesso a todas as notas que foram lançadas para o aluno. Inscrição, autorização de inscrição em atividade de campo, que estiver disponível para o curso dele. Necessidades especiais, solicitar apoio ao nosso setor da universidade, que cuida de apoiar pessoas com necessidades especiais. E as consultas gerais, sobre consultar dados de curso, disciplinas de turma, certo? Então, isso aqui, tudo ele faz, por exemplo, para esse nosso aluno fictício aqui, Joalinton. Então, essa pessoa ela está responsável por aquele aluno. Então, ele vai ver todas as operações para esse aluno. Do lado direito, você vai ter aqui a lista de todas as turmas que estão abertas para aquele aluno. E ele vai poder entrar em cada uma das turmas virtuais dele e visualizar o que está acontecendo em cada turma, né? Assim como o aluno visualiza. E também ele pode fazer o acompanhamento mais específico ali na direita, o Inker, para ele ver as frequências de cada turma, como é que aquele aluno, como é que está sendo lançadas as frequências dele, certo? Mais abaixo, então, você tem uma terceira parte, que é as próximas atividades, que assim como no portal do aluno, quando ele entra, ele vê quais são, por exemplo, a lista de exercício registrado que tem que ser entregue na próxima semana, ou que tem uma prova marcada para daqui em 2 dias. O que estiver sendo registrado nas turmas daquele aluno, naquele ano letivo, ele vai poder já visualizar aqui, certo? Uma outra parte aqui ali no topo, você tem a identificação do aluno que ele está visualizando os dados, e se por acaso esse usuário ele está responsável por mais de um aluno, ele vai ver aquele ícone ali na direita, está destacado em vermelho, que indica que ele pode mudar de aluno que ele quer visualizar os dados. Então, nesse caso aqui, esse usuário ele tem acesso, por exemplo, a 2 alunas diferentes, ele clica nesse aluno e vai ter o portal do aluno destinado para verificar as informações
daquele aluno específico, certo? Uma pessoa pode estar responsável por N discentes diferentes, certo? Então é isso, gente. O que a gente queria passar aqui é esse lançamento desse módulo do técnico integrado, com alguns recursos interessantes que a gente já prevê a implantação em outros níveis de ensino. A gente lançando também esse portal do familiar, tá? Para aqueles níveis de ensino que eu falei, infantil, fundamental, médio e técnico integrado. Ainda é uma primeira versão, a gente está trabalhando para melhorar tanto a interface como algumas outras funcionalidades mais interessantes. E aí eu queria destacar também essa cooperação com o IFC. Foi bastante valorosa essa troca de informações que a gente teve com eles, para a gente conhecer essas realidades diferentes. E falando em datas, que eu sei que já podem estar pensando, nosso desenvolvimento a gente está finalizando, a gente já está em fase de validação, prevemos a finalização dele até novembro, no final de novembro, e a gente tem a promoção para produção e cooperação, que sempre caminham juntas, em dezembro ou janeiro. Por que ou janeiro? A gente fará de tudo para dezembro, mas a gente depende, como a gente está criando um novo módulo, e a gente vai estar usando dados da escola agrícola, ainda que estão dados do nível técnico integrado, que está sendo usados como médio, a gente precisa virar essa chave, porque a gente precisa fazer uma migração de dados. Então, a gente precisa que a escola agrícola finalize o máximo que ela puder, de todas as turmas desse ano, para que a gente possa virar essa chave e fazer essa migração. A gente vai tentar fazer com que isso aconteça da parte deles, para a gente poder lançar isso definitivo em dezembro já. E era isso. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Boa tarde, eu sou Gustavo, Universidade Federal do Pará. A gente implantou o técnico e a gente ainda vai implantar o médio, né? Aí eu queria saber como o médio de vocês e o técnico que vocês tinham não comportava o que vocês precisavam para esse técnico integrado. Como vocês fizeram um módulo bastante personalizável, né? Eu queria saber o inverso, se esse módulo técnico integrado, seria possível utilizar o médio como um módulo técnico integrado, ou se ele tem coisas muito específicas que não caberia. Não, você diz para gerenciar dados dos cursos do médio dentro do módulo do técnico integrado? Isso. Não, a gente não recomenda, porque esse é um problema que a gente está enfrentando com cursos do técnico integrado sendo usados dentro do módulo do médio. Tá? Porque se você fizer isso, você vai estar fazendo com que os cursos que são do médio estejam dentro de um módulo que é só de técnico integrado, e na hora que você tiver outros cursos de técnico integrado ali, vai ter o mesmo tipo de problema que a gente está tendo hoje, certo? Aí eu não recomendaria esse tipo de distinção. Acho que os módulos de ensino da gente é muito voltado para o nível de ensino específico. Então a gente sempre recomenda que seja dentro dele. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Edson, né? Da Universidade Federal do ABC. E surgiu uma dúvida em relação ao SIGIA, quando você estava explicando sobre os parâmetros dos cursos, né? Nós temos os cursos quadrimestrais, no caso, né? E temos também a necessidade de parametrizar por nível de curso, por curso, e se o sistema SIGIA disponibiliza essa parametrização dos cursos por nível de curso, por curso e por mais parâmetros que for disponível, não sei. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Se você quer saber se ele permite você parametrizar por curso, um curso específico tem um conjunto de parâmetros, é isso? Correto. O curso específico tem um conjunto de parâmetros. Níveis de curso, por exemplo, cursos de graduação, tem também o nível de parâmetros que é para todos os cursos de graduação e também para pós-graduação, né, que são parâmetros diferentes. Se o sistema contempla essa configuração, é possível aplicar isso? Sim, sim. Aqui no caso, para simplificar, eu acabei falando que os parâmetros eles são para unidade específica. Por exemplo, a escola agrícola, ela tem um conjunto de parâmetros, mas os parâmetros podem ser ainda mais específicos, como, por exemplo, a Universidade Federal, a UFRN, por exemplo, ela tem um conjunto de parâmetros para graduação, um conjunto de parâmetros para estricto, certo? E aí você pode, dentro desse conjunto de parâmetros para estricto, você pode dizer, tá, mas um programa de estricto específico tem outro conjunto de parâmetros, certo? Então, atende, sim, a níveis de ensino diferentes, você pode ter conjunto de parâmetros diferentes.
Obrigado. Mais alguma, gente? O pessoal já está me aperreando aqui para terminar. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode discutir no coffee break, ou amanhã, a gente está aí. Amanhã.